Tem que ser. Olá, boa noite a todos. Como estão todos? Está tudo bem? Acham que estão todos bem? Como é que estão todos? Digam lá a mim. Vocês acham que estão todos bem? Como é que estão todos? Hã? Estão todos bem? Então, se estão todos bem, melhor. Pior é se não estão todos bem, não é? Então, como vão? Têm passado bem os dias? Boa noite, Cláudia, Helena Martins, Alzira Santos, Cindy Ferreira, Ana, Alice Maria, Hilda Alves. Boa noite, Paulo Mendes. Boa noite, João Francisco, Conceição Ribeira, Maria Henriques, Isilda Luiz, Maria Coutinho, Hilda Alves, Carla Moio, Rui Carvalho, João Almeida, Maria Edith, Nélia Capela, Rosário Santos, Carla Moio, já estás melhor? A Belcina Henriques. Boa noite a todos, espero que todos se encontram bem, de saúde, que estejam com alegria e que saibam realmente o que é alegria, afinal de contas. É muito difícil a gente andar sempre alegres, não é? Sílvia, como é que está a família e a menina? Vai bem? Vão todos? E os grandes? Cici Santos, como está? José Almeida, muito boa noite, José Almeida. Maria Luísa Ribeiro, como está? Estão bem? Ótimo. Fátima Beijoco, olá, boa noite para todos. Não sabes bem, Carla Moio. Silvia Bernardes, boa noite. Mónica Gomes, boa noite. José Almeida. Ana Cristina Lopes. Vamos todos ajudar a Ana Cristina Lopes. Paula Marcelino. Muito boa noite a todos. Espero que tenham um lume aceso, porque eu tenho frio e assim vou-me aquecendo com o vosso lume. Túlia Veloso. Beijinhos, Túlia. Anselmo. Como estás? Estão todos bem? Muito bem. Fátima Branco. Ai, Carla, não digas essas coisas. Muito frio mesmo, a fogueira está acesa, ainda bem, já me vou aquecer na fogueira da Hilda. Posso entrar? Anselmo, mais ou menos só. Quando a gente diz mais ou menos, quer dizer que não estamos bem. Anselmo, não sei se sabes que é assim que eu respondo. Mais ou menos. Eu também estou, mais ou menos. Mas hoje estou um bocadinho para menos. Claro, Carla.
Ainda bem que há um chazinho para mim. Nós temos uma tendência muito grande, quando analisamos as coisas na nossa vida, fazê-lo sempre a partir do nosso grupo, que nós conhecemos do nosso grupo familiar. E muitas vezes nós não nos damos bem com as famílias. Vocês sabem muito bem que as famílias não se dão bem às vezes umas com as outras. Nuno Matos, boa noite. Maria Luísa Ribeiro Pinto, eu também estou um pouco para menos. Então vamos ajudar a Maria Luísa Pinto, porque está para menos. Sim, foi muito bom. Então nós costumamos analisar as coisas desde que nascemos, não é? Temos uma família terrena, quem tem, porque há quem não tem, infelizmente, mas nós costumamos analisar as coisas a partir do meio em que nos vimos envolvidos, desde que nascemos até aos tempos atuais. E as coisas muitas vezes não podem ser analisadas dessa forma. As coisas têm que ser analisadas fora das coisas, sem tomar partidos, porque nós sabemos que em todos os lugares e em todos os tempos sempre houve pessoas boas e pessoas más. Mesmo dentro da nossa família, nós sabemos perfeitamente que existem pessoas melhores e pessoas piores. Pessoas aos quais nos entendemos melhores e aos quais não nos entendemos tão bem. Também não deixa de ser verdade que há famílias que ficam muito fechadas em si próprias e não têm um grau de afetividade como muitos de nós temos. Também há povos que, devido à sua história, não têm esse grau de afetividade, são pessoas frias, pessoas que pensam de maneira, assentem as coisas, mas não as sabem exprimir e não agem em conformidade como nós agimos. Eles agem em conformidade com aquilo que foram aprendendo, que foram vivenciando e experienciando ao longo da vida. Por isso há povos que são mais afetuosos e há povos que são menos afetuosos. Há povos que são piores e há povos que são melhores. E todos esses povos estão divididos por regiões pelo nosso planeta. Evidentemente, quando nós olhamos para povos que são menos afetuosos ou que são mais agressivos ou que não mostram uma grande empatia para com o resto, com aqueles que os rodeiam, para os outros. São povos que não se sabem pôr no lugar de outros povos. Evidentemente que esses povos têm uma cultura muito própria, mas não quer dizer que eles também não tenham algo de amor aí no seu interior. Eles têm, não o demonstram, não são tão expressivos como nós somos. E é o que acontece muitas vezes nestas organizações internacionais, nestes países. Às vezes acontece isso, é que as pessoas não são muito afetuosas, não compreendem muitas vezes o lado humano, compreendem aquele lado humano que elas vivenciaram e experienciaram e em que elas estão inseridas, não é? Não compreendem o outro lado humano. Assim como nós, quando conversamos com elas ou convivemos com elas, ficamos assim um bocadito atarantados, porque elas não são mesmo afetuosas. Portanto, a sensibilidade delas é igual na sua essência, mas na sua expressividade não é assim tão igual. Isto à razão de quê? Pela divisão de opiniões, porque as ideologias também são muito formadas por pessoas assim. Qualquer ideologia que existe, as pessoas que formam essa ideologia poderá dar certa se elas puserem o humanismo na sua essência. Se não puserem, essa ideologia tende a ser castradora e tende a não dar certo. E é por isso que nós temos a inteligência de sabermos decifrar as coisas e não saber ir pelaquilo que nos possam indicar, mas sabermos ir pela nossa própria vontade, pela nossa própria forma, sabemos agir, porque já nos conhecemos minimamente. E quem não se conhece deve fazer tudo, por tudo, para se conhecer, não é? Então, isto é a razão por dizer que também entre sempre duas pessoas existem
realmente opiniões diferentes, e existem gostos diferentes, existem sensações diferentes, existem maneiras de ver os outros diferentes, e essas duas pessoas, com essas opiniões, o que têm a fazer é conversar entre si, verem os pontos em comum que têm, utilizarem, potencializarem de alguma forma esses pontos comuns para poderem atingir um patamar de conversação aceitável, razoável e que dê tanto para um como para o outro, porque ninguém pode desejar Deus para si e o diabo para os outros. Ninguém pode fazer esse desejo, porque se alguém faz esse desejo é porque não é uma pessoa realmente bem formada. Existem pessoas também que foram formatadas ao longo da vida, ao longo que eram crianças até à idade adulta, e é muito difícil desformatá-las, porque elas estão formatadas naquilo, e aquilo é a verdade delas, e que nós devemos respeitar, embora possamos nem concordar, aquela é a verdade delas, e portanto elas, dentro da verdade delas, podem cometer as maiores patifarias. Evidentemente que a gente não vai aplaudir as patifarias, mas vai ter uma certa compaixão, uma certa compreensão nessas patifarias, e depois demonstra a nossa visão e provamos porque é que isso é uma patifaria. Só assim é que poderemos despertar uma pessoa dessas através de um diálogo cordial, através de um diálogo sincero, mostrando também a emoção, que é para haver ali um choque, uma vez que uma pessoa é extremamente emocional e a outra não, para haver ali um choque, não é? Um despertar, para realmente conseguirmos levar um conflito a bom porto, seja ele social, seja ele um conflito individual, seja ele um conflito coletivo. Nós temos, às vezes, como seres humanos, somos responsáveis por muitas coisas na Terra. Por quase tudo. Eu diria mesmo por quase tudo. E somos responsáveis, muitas vezes, porque nós não sabemos fazer essas distinções. Essas distinções é o ABC da nossa vida, é o abecedário da nossa linguagem, é o abecedário da nossa própria vida e é o abecedário da nossa evolução. E nós temos que ter sempre cuidado. O abecedário, quem não souber bem o abecedário, não sabe escrever bem as palavras, não sabe conversar, não sabe pronunciar as palavras, não sabe ouvir, saber-se ouvir. Também não sabe ouvir porque não conhece o abecedário. Então nós temos todos que conhecer o abecedário da vida. E o abecedário da vida não tem 22 letras, só 23 letras, quando o nosso abecedário tem. Tem realmente um monte de acontecimentos, um monte de situações em que nós temos que saber, por isso é que somos dotados de uma inteligência, em que nós temos que saber coordenar essas ações, essas decisões, compreendê-las e aplicá-las no nosso dia-a-dia, para que assim possamos nós triunfar, sempre conscientes, não é, que somos, que também temos uma certa limitação, às vezes provocada pela cultura em que estamos envolvidos, provocado pelo sítio que nascemos, provocado pela família que temos. Nós temos que ter em nota isso tudo, porque o mundo hoje enche-se sem explicações pelos acontecimentos que está a passar. E às vezes as explicações que dão, ou os comentários que fazem, não são comentários muito assertivos e são comentários muito desajustados para a época atual. Na época atual, o homem nunca se preocupou com o seu próprio desenvolvimento, com o seu próprio conhecimento, não se preocupou em ser abrangente, o homem preocupou-se muito em ser ele e ele próprio. E isso traz agora para o palco da vida muitos atores que pensam que não podem fazer nada, outros que pensam que podem fazer tudo e outros pensam que o melhor é ficarmos todos calados. As coisas não são bem assim, nem nunca poderão ser assim, porque quando começarem a correr assim, as coisas começam a tomar proporções de tal forma que, sem sombra de dúvidas, o desastre será sempre muito maior. Tenho visto algumas organizações a falar
organizações governamentais e não governamentais, ou organizações internacionais, que às vezes fica a olhar e fica paravalhado, porque aquilo parece uma cambada de cachopos, e alguns deles já têm 50, 60, 70, e eles parecem uma cambada de cachopos, porque estão só a pôr ao nível de outros cachopos. E tenho visto também alguns falar que são pessoas muito novas, mas já têm um grau não só de compreensão das coisas, nem de conhecimento, mas de compreensão das coisas, que já sabem ter um discurso mais assertivo, já sabem fazer um comentário que nos leva que nos põe todos a pensar e que nos põe todos a refletir. Enquanto os outros às vezes nos assustam quando falam. Quase nos põem num campo do medo, não é? Não poderemos tomar partidos de ânimo leve. Porque quando nós tomamos partidos de ânimo leve, seja na religião, na cultura, seja na economia, seja na política, seja na própria sociedade, não é? Seja nas nossas próprias amizades e conhecimentos. Quando começamos a tomar partido de ânimo leve, quer dizer que não pensamos muito bem sobre o assunto. E um assunto tem várias formas de ver. Eu não posso olhar para uma garrafa de água e vê-la só de uma forma. Eu tenho que rodopiar sobre a garrafa de água, rodopiar com os meus olhos para observá-la bem e para a compreender bem. E perceber o que é uma garrafa de água, se tem água ou não até. Muitas vezes as pessoas não fazem isso e olham para o mundo como os antigos, quando a gente fazia as conquistas e éramos mais humanos sobreviventes, vamos lá. Nós fazíamos planeávamos as coisas de tal forma e vamos por aqui, vamos por ali, vamos por acolá e atingimos este objetivo e pumba. Hoje, não nos podemos dar ao luxo de fazermos isso, porque se dermos a esse luxo, quer dizer que não evoluímos. Quer dizer que o ser humano não cresceu. E isso é muito mau. Outro dia, quando eu estive aqui a fazer a jornada de oração, eu disse-vos: todos nós estamos a ser chamados para apresentar a nossa prova, para fazermos a nossa prova, que para muitos será a prova final. Para outros ainda terão outras provas para fazer. Porquê? Para que nós tenhamos consciência, através dos acontecimentos que hoje se passam no mundo e que já se passam há alguns anos para cá, porque nós temos estado muito parados, não temos estado em desenvolvimento, porque o que se passou foi que a ação começou a ser centrada no eu e não no nós, então temos estado muito parados. Então agora os acontecimentos que se têm dado no mundo é para nós percebermos que a ação não pode, e nem nós podemos só estar concentrados no eu, mas que temos de estar todos concentrados e uníssono com o nós, porque se nós não fizermos isso, nós também não vamos a chegar a lado nenhum. Então, o que acaba por ser interessante é que, se nós olharmos para o passado, nós tivemos muitos sinais no passado dos acontecimentos de hoje, atualmente, que estão-se a dar na Terra. Porque foram sempre havendo sinais. Os sinais não lhes foram dada importância. A vida é assim. A vida é cheia de sinais que nós temos que realmente dar importância. Temos que dar importância para quando chegamos a um ponto em que surge um conflito, seja ele de qualquer origem e de qualquer forma, nós podermos atuar em conformidade. Nem sermos exagerados, nem sermos curtos demais, mas sermos as pessoas no tempo certo, com a medida certa, com as palavras certas, com as ações certas. E isso mostra, da parte do homem, uma grande evolução. E o que importa é o homem evoluir, porque nós sabemos que o homem não vai evoluir se nós sobrecarregarmos com impostos, com coisas limitativas. Ele não vai evoluir assim. Ele só evolui quando no próprio mundo existe um acontecimento que atinge, direto ou indiretamente, a todos
os que estão no mundo. E aí o homem, através desse choque, é obrigado, é como que é obrigado, porque chegou a sua hora, de evoluir. Então, há muitas coisas que neste momento não estão a ser feitas por uma questão de medos, de receios, por uma questão, e que são justos, não estou a dizer, e que têm cabimento. Mas isso só mostra a falta de preparação do homem para com o homem. A falta de preparação da união da humanidade. Nós costumamos ser um povo de grandes costumes e boas pessoas. Temos um bocadinho de boas pessoas. E quando existe alguma coisa, somos capazes até de virar este mundo e o outro para conseguirmos auxiliar o nosso companheiro, o nosso irmão, pessoas, e conseguimos ajudá-las. Mas nós não podemos ficar só neste ponto. Nós temos que aprender a ajudar a partir do momento em que começamos a receber os sinais, nem que seja com chamamento de atenção, nem que seja simplesmente com determinadas atitudes. Cuidado, porque isto vai nos conduzir àquilo. Porque o que está a acontecer neste mundo não é novidade para ninguém e nem precisa de ser adivinhado por ninguém. Isto é consequência dos atos que os homens vêm tendo a ter ao longo destes últimos anos. E por isso é que realmente o que está a acontecer já é a continuidade, é a consequência das ações, da inércia do homem, do desprezo do homem, da incompreensão do próprio homem, da falta de visão, muitas vezes, do desinteresse que o homem tem pelo outro homem, porque nós temos que se preocupar com todas aquelas pessoas que estão no mundo, porque nós estamos no mundo, nós estamos na parte espiritual e não podemos estar a dirigir-nos sempre à parte espiritual para que a parte espiritual venha fazer o nosso papel. Nós estamos aqui por alguma razão. Nós nascemos, tomamos um corpo, tomamos uma família por alguma razão. Porque se não houvesse uma razão, certamente nós não estaríamos cá e não éramos precisos cá. E essa razão tem a ver com eu e tem a ver com o nós, que é o todo. Não tem só a ver com o eu. Uma parte tem a ver com o eu e a outra parte tem a ver com o nós. E muitas vezes as pessoas demoram muito tempo a compreender que nós temos que estar unidos, nem que seja pelo amor, nem que seja pelas palavras, nem que seja pela comunicação, nem que seja pelo diálogo, pela conversação, para chegarmos lá. Hoje a humanidade tem muitos problemas e hoje a humanidade sofre muito. Mas a humanidade tem vindo sempre a sofrer muito, desde sempre. Desde sempre que a humanidade tem vindo a sofrer muito. E que tem acontecido muitos cataclismos, muitas pandemias, muitas guerras neste mundo, desde que o mundo é mundo. E tem acontecido, e são esses momentos que muitas vezes há pessoas que se transformam. Há pessoas que o seu pensamento começa de alguma forma, a ser trabalhado. E há pessoas que realmente começam a preocupar-se com a sua própria evolução e com a evolução da sua própria comunidade, ou seja, do seu mundo em que estão inseridos. Muitas vezes, e nós sabemos que, mas muitas vezes mesmo, e nós sabemos que na verdade, muitas vezes, nós somos empurrados pelas circunstâncias da nossa impulsividade, mas também podemos ser empurrados pela nossa circunstância do nosso egoísmo, da nossa insensatez, da nossa incoerência e da nossa inércia. E nós precisamos de ser tocados, mas é pela nossa forma de amar, pela nossa forma de nos entregarmos uns com os outros e pela nossa forma de sabermos meter-nos no lugar do outro, percebermos, afinal de contas, eu tenho o meu sofrimento, o outro tem o seu sofrimento, vou-me meter no lugar do outro para ver se o entendo e espero que o outro se meta também no meu lugar para ver se me entendo. Ora, se nós desde o princípio dos tempos tivéssemos feito isso, porque a Terra
e o movimento da própria Terra, o movimento da vida na Terra, nos tem mostrado que nós temos que fazer isso. Se nós tivéssemos feito o nosso trabalho de casa, nós não chegávamos a este patamar a este patamar de acontecimentos e a esta escalada de acontecimentos que nos está a avalar a todos de uma forma indireta e de uma forma direta. Porque quer queiramos, quer não, nós psicologicamente somos afetados pelos acontecimentos que nós temos conhecimento. E é por isso que neste momento na Terra se estão a dar acontecimentos, está a haver ações horrorosas mesmo, noutros lugares do planeta é que nós não temos conhecimento e isso não nos dói. Porque é assim, aquilo que os olhos veem e os sentidos não sentem, o coração também não sente. Agora, quando nós vemos, o nosso sentir é totalmente diferente. A nossa sensibilidade, para aqueles que são mais sensíveis, a nossa sensibilidade manifesta-se de uma forma diferente. E o nosso humanismo também se manifesta de uma forma diferente. Mas enquanto estamos todos preocupados e focalizados na nossa sobrevivência, temos que perceber que também existem outros que estão preocupados com a sua própria sobrevivência e que precisam, de alguma forma, de um auxílio para sobreviver. Nós achamos muito bem, às vezes, determinadas coisas que acontecem no mundo, achamos-las normais, como, por exemplo, a pena de morte. Nós achamos isso normal, faz parte de uma cultura, faz parte de um país, portanto, quem cometer determinados crimes tem a pena de morte. E é condenado à pena de morte. Isso é um fator grave, porque nenhum ser humano deve tirar a vida a outro ser humano. Independentemente de se um ser humano tirou a vida a outro, o facto de eu ir tirar a vida àquele que tirou a vida a outro, isso é um ato muito negativo. Porque é um ato que faz de mim Deus, faz de mim uma pessoa decisora, faz de mim uma pessoa que não tem respeito pela vida humana. Porque estes confrontos que nós temos no dia a dia, também, de alguma forma, são causadas pelo aquilo que eu anteriormente disse. Pela falta de atenção aos pequenos sinais. E às vezes, porque não se cumpre esses sinais que nos são dados e porque nós não agimos em conformidade perante esses sinais. Então, isso gera esse conflito. Então, o homem, no seu país, manda matar outro homem ou fuzilar outro homem porque um homem tirou a vida a outro homem, esse homem não tem moralidade nenhuma, seja ele quem for, não me interessa, não estou aqui a falar especificamente, estou a dar exemplo, esse homem não tem moralidade nenhuma para se manifestar em qualquer tipo de assunto em relação à sobrevivência humana. Não tem. Além disso, um homem que condena à morte por uma injeção letal, por enforcamento, por fuzilamento, outro homem, porque não concorda com ele, também não tem moralidade nenhuma para falar sobre coisíssima nenhuma. Além de mais, um homem que o seu negócio é as armas e que põe as armas e faz competição com outros homens para ver quem tem as melhores armas, em vez de, por exemplo, investirem na saúde, na paz, no bem-estar, na pesquisa, na ciência, na cultura, então esse armamento que é desenvolvido, ele não é só desenvolvido só para nós vermos, ele um dia vai ser usado, quer queiramos, quer não. Esses homens não têm moralidade para dizer seja lá o que for, nem têm moralidade para governar um país, não têm moralidade, quer dizer, eles não têm uma capacidade para fazer seja o que for. E nós às vezes não reparamos nessas pequenas coisas na vida porque achamos que é normal. Mas depois não achamos normal e ficamos muito irritados pelos acontecimentos que estão no mundo. Que no fundo é o resultado e a consequência da ação desses homens. E nós assistimos a essa ação. E nunca fomos percebendo ao longo dos tempos, pois, que há uma consequência dessa ação. E como nunca fomos, nós nunca tentámos fazer nada para mudarmos as coisas. Mas hoje no mundo existem muitas pessoas que não têm qualquer tipo de moral
nem qualquer tipo de capacidade de negociação, uma vez que têm telhados de vidro. E nós temos que se lembrar, quando temos telhados de vidro, o melhor é nós fazermos uma mudança e deixarmos de ter os telhados de vidro, para podermos auxiliar e para podermos manter o respeito. Porque o que está a passar no mundo neste momento, já há alguns anos, não são assim desde 2000, o que está a passar no mundo desde 2001, o que está a passar no mundo é uma falta de respeito para com o ser humano. E nós, se formos ver os anos 2000, a partir de 2000 até 2022, nós vimos vários acontecimentos que nos mostram que nós teríamos obrigatoriamente que terminar assim numa pandemia ou numa guerra que está a causar, que está a mostrar o lado pior do ser humano. Porque se nós depois formos para os povos, nós encontramos povos que tomam o partido de um lado sem qualquer tipo de conhecimento e que tomam o partido do outro lado sem qualquer tipo de conhecimento. É segundo as suas convicções e segundo as suas ideologias. Ora, alguém dizia há pouco tempo que as ideologias não governam ninguém e não trazem bem nenhum ao homem. E é verdade. Nós temos que ter espírito crítico, temos que sermos pessoas de ação, temos que, na verdade, conhecermos a nós e conhecer o outro, temos que fazer uma ponte entre o conhecimento e temos que, de alguma forma, ter um grande poder de compreensão e de compaixão. O nosso coração tem que realmente atuar. Há muitas pessoas que não gostam de atuar e dizem que não se deve atuar pelo coração, devem-se atuar pela razão. Mas esquecem-se que na razão é onde existe o nosso nível de razão, ou seja, no nosso cérebro, é onde existem aqueles pensamentos mais negativos, aquelas dúvidas, também existe o pensamento crítico, é verdade, também existe a compreensão, existe todas essas coisas. Mas existe aquele amaranhado de pensamentos que muitas vezes depois leva-nos a ter uma ação e a dizer coisas que realmente não são as melhores. Porque o melhor que poderia acontecer agora era nós nos termos desenvolvido a nível da moralidade, a nível dos valores morais, a nível dos valores espirituais, porque não, seja qual for a espiritualidade, a nível de uma mente humanitária, uma mente humana, em que nós temos os sentimentos bons e os sentimentos maus que são provocados até pelos nossos pensamentos, é a reação a, então nós deveríamos estar um pouco mais positivos. O que dá origem a não podermos ter grande paz neste momento na Terra. Porquê? Porque nós não fizemos o nosso trabalho de caça. E o que dá origem a nós termos que ser chamados à universidade da vida e termos que fazer os nossos exames. E muitos serão os exames finais, para outros serão exames iniciais e para outros serão os exames intermédios. Por isso, cabe-nos a nós, mais uma vez, o ambiente em que estamos inseridos a nível mundial nos mostra sinais evidentes de que cabe ao homem, à mulher e à criança tomarem um outro nível de consciência e de ação para evitar as coisas que estão a acontecer. Porque senão daqui este problema resolve-se, as consequências deste problema vão durar alguns anos, em alguns problemas vão durar 10, noutros durarão 5, e as consequências é de todos os que estamos mais próximos desses acontecimentos. Então, o que acontece? Daqui a 10 anos vamos ter os mesmos problemas que temos hoje, mas de uma forma diferente, porque nós estamos a ter problemas que já tivemos outrora no passado. Muitos não neste passado, mas no passado em que tiveram a sua existência. E se nós não fizermos
essa evolução, ao repetir-se esses problemas de maneira diferente e a essência ser igual, as nossas reações serão também iguais. E assim, a humanidade parece que está a correr atrás dela própria, mutilando-se, muitas vezes fazendo um término, e afinal de contas nós até tínhamos respostas se nós nos tivéssemos comportado de outra forma e tivéssemos uma atitude de outra forma. Se a ação política, não é? As doutrinas políticas, por exemplo, tivessem um lado mais humano. Se as doutrinas religiosas tivessem um lado mais humano. Se a sociedade fosse mais humana. Nós temos vivido numa sociedade em que o consumismo é exagerado e muitas vezes somos levados a consumir pelas formas que outros que se julgam muito inteligentes, mas que também estão a cair nessa ratoeira, fazem para que nós possamos consumir, e o que acontece é que nos interessa mais a aparência e não a profundidade. Quando nos interessa mais a aparência e não a profundidade, tanto que nós temos uma tendência de julgamento horrível é quando vimos uma coisa pela aparência julgarmos logo, enquanto essa coisa é um diamante em bruto. E nós não percebemos isso pela aparência, não percebemos que aquilo é um diamante em bruto e condenamos logo, e às vezes cortamos entre aspas as pernas a esses diamantes brutos que existem pelo mundo, não é? Porque são diamantes brutos, mas já temos visto diamantes que eu agora esqueci-me o termo, não é depilados, pronto, é mais ou menos essa frase, não é? Olha, que realmente foi-me pronto, diamantes arranjadinhos, não é? Portanto, que foram... Nenhum de vocês me sabe dizer a palavra, por amor do santo. Lapidados. Muito obrigado. Nós olhamos para os diamantes lapidados e gostamos mais dos diamantes lapidados, mas nós sabemos que muitos diamantes lapidados não são tão melhores que os diamantes em bruto, embrutecidos. Porque os diamantes lapidados já estão trabalhadinhos, foram trabalhados conforme a vontade do homem. Já não há mais nenhuma transformação a fazer. E num diamante em bruto há ainda uma construção a fazer. Portanto, nós vivemos muito em função dos diamantes lapidados e não nos diamantes em bruto. E essa é a nossa é o nosso grande problema em sociedade, e esse é o grande problema da humanidade, e esse é o problema que gera, sem sombra de dúvidas, o conflito que está a gerar há alguns anos nas nossas vidas. Por isso nós devemos ter mais atenção e não irmos pela aparência das palavras, das coisas, das organizações, mas irmos pela profundidade. Às vezes pessoas que parecem não ter conhecimento nenhum, dizem-nos coisas mais sábias do que aqueles que têm muito conhecimento. Porque lá está, é a razão que eu digo, a razão que eles têm, até dos seus pensamentos, porque eles depois começam a analisar um problema e o problema poderia ser analisado desta forma e acaba por ser desta. E até se acaba por criar ideias para outros, e havendo um conflito no momento, para outros ainda potenciarem mais o conflito e não fazerem de forma a que o conflito não seja potenciado. As negociações do mundo neste momento para a paz, para mim, me preocupam, porque eu sei perfeitamente, quando se fala muito em paz na Terra, é prenúncio de uma guerra enorme e que não tem mais fim. Quando as pessoas vão falando em guerra, e há guerra aqui, e há guerra ali, e há guerra lá, é mais provável nós termos momentos de paz do
quando se fala em paz. E as pessoas só se lembram de falar em paz, estando as pessoas todas em guerra permanentemente, quando tem uma guerra destas. Uma guerra que se dá em vários países neste momento, quando países tentam dominar outros países, quando países, por outros interesses, tentam calar e tentam ferir a sensibilidade. Depois fala-se muito daquela coisa do nacionalismo, das pessoas serem muito nacionalistas. Eu vivo neste momento em Portugal, tenho que me adaptar às leis portuguesas, viverei esta reencarnação toda em Portugal, tenho que me adaptar às leis portuguesas, mas não tenho que adorar Portugal pelo simples facto de eu ter nascido cá. Tenho que respeitar Portugal quando Portugal me respeita a mim, como cidadão português. A partir do momento em que Portugal, através dos seus governantes, das pessoas que eu escolho, que vocês escolhem para nos gerirem o nosso, as finanças, as nossas finanças, quando eles demonstram qualquer tipo de respeito e desconsideração para connosco, eles também estão a fazer uma guerra para connosco. Há pessoas que se suicidam porque se meteram em buracos, porque foram induzidos por grandes banqueiros, por grandes coisas económicas, e porque lhes mostraram que era fácil conseguir aquela quantia de dinheiro, e depois as pessoas vão acreditando naquilo e elas ficam despidas. Muitas vezes porque deram um passo maior do que a perna, porque foram induzidas também a isso, ou por ganância, ou porque não se reeducaram, ou porque alguém, de alguma forma, as mandou, não é? As mandou. Há formas de mandar e de fazer com que as pessoas consigam ir por um caminho, mas as pessoas não tiveram bem a noção exata daquilo que se chama a sua própria sensibilidade e o seu próprio conhecimento. Evidentemente, se alguém está com uma dificuldade enorme, seja ela qual for, e lhe apresentado esse esquema, essa pessoa vai cair e a sua dificuldade vai triplicar. Pois evidentemente que haverá muitas pessoas que tiram a vida a outras pessoas por coisas assim desse género. Coisas que realmente fazem, ou seja, fazem com que o gatilho se dê. E isso acontece por falta de moralidade, por falta de conhecimento dos valores primários, dos valores morais e dos valores espirituais. Portanto, ao olhar neste momento para o mundo, os conflitos são tantos que são assustadores. Portanto, existe uma guerra biológica que nós ainda não tratamos e não conseguimos ainda acabar com essa guerra biológica. Passámos com um pano por cima e dissemos que ela está terminada quando ela não está terminada. Essa guerra biológica, se não for realmente consertada, poderá vir a provocar uma despovoação do próprio planeta a um número muito elevado. E depois existem as pequenas guerras de países uns contra os outros. Evidentemente que aqueles que estão mais perto de nós sentimos, nós vimos, é mesmo ao nosso lado e nós estamos sujeitos a estar envolvidos com ele, que nos afeta mais a todos os níveis. Meu conselho, em vez de às vezes ficarmos contra ou a favor de qualquer coisa, era nós entrarmos em estado de oração, em estado de adoração da própria humanidade, em estado de premiarmos mentalmente a própria humanidade, porque vir-se à Terra não é coisa fácil, não é coisa fácil, é coisa bastante difícil, e vir-se à Terra e estar-se na Terra, viver-se na Terra é um milagre. É um milagre todos os dias nós conseguirmos chegar ao fim do dia, depois deitarmos, levantarmos e iniciarmos outro dia. É uma tarefa muito difícil. Depois quando queremos de alguma forma que os nossos afetos sejam correspondidos, é outra problemática da vida se não tivermos preparados. Pois quando queremos ter filhos, acabará por ser outra problemática. Portanto, o ser humano em si próprio está sempre numa guerra permanente consigo próprio.
E ele precisa de evoluir de tal maneira que isso não seja uma guerra para ele, mas que seja algo que o faz sentir muito bem, que lhe traz uma mais-valia e que lhe traz uma certa paz e uma certa serenidade. E a verdadeira paz e a verdadeira serenidade está aí mesmo. Porque nós, diariamente, nós enfrentamos terrível. Há pessoas no trabalho que têm conflitos enormes. Há pessoas na sua vida amorosa que têm conflitos enormes. Há pessoas na sua vida social que têm conflitos enormes. Todos nós temos um problema qualquer que nos está a afetar, que nos está a magoar, que nos está a desmotivar, que nos está a fazer ver o mundo com outros olhos que não são aqueles que nós deveríamos ver. Mas isso depende de nós, exclusivamente de nós. Então é o que nós temos que começar a fazer com calma, com serenidade, descobrir não só o melhor que está em nós, não é? Mas ajudar os outros a descobrirem o melhor que está neles. Então nós nunca vamos chamar burra a uma pessoa, nunca vamos chamar estúpida e nunca vamos chamar ignorante. Podemos dizer à pessoa, ouve, esse caminho até nem está errado, mas há este caminho aqui que calhando trazia-te um pouco mais de bem-estar e um pouco mais de paz. É minha opinião. E ponto final. E ficamos por aqui. Se nós conseguíssemos comunicar com todos desta forma, cada um fizesse o seu papel, certamente não tínhamos as sociedades tão divididas e nem tínhamos as sociedades como temos hoje, que dão origem a estas guerras, a estes conflitos, a estes desentendimentos brutais que às vezes nos tiram a vida, que às vezes nos fazem tirar a nossa própria vida e que às vezes fazem com que nós tiremos a vida dos outros. É uma questão interior de cada um de nós. É uma questão da falta do amor e da falta da compreensão. Pois às vezes andamos à procura, fora de nós, as coisas que estão no nosso interior. Nós, realmente, temos que fazer a nossa mudança. Eu todos os dias faço uma evolução. Eu todos os dias estou atento ao meu próprio eu, à minha própria vontade, à minha própria capacidade de compreender o mundo. Vou desenvolvendo. Isto é um trabalho diário desde que nasci e já não tenho tão poucos anos assim. Desde que nasci, nunca me esqueci de fazer esse trabalho. Mas eu reparo que muitos que cruzam o meu caminho esqueceram-se de fazer esse trabalho. E muitos daqueles que não cruzam o meu caminho ou cruzam de uma maneira indireta também se esqueceram. E muitos outros depois também se esqueceram. E isso abriu uma frecha. E através dessa frecha tudo é possível acontecer. Até é possível haverem pessoas, comunidades, organizações que têm a força para acabar com a humanidade. E nós, como seres humanos, nunca devíamos deixar as coisas terem esta escalada que está a ter nos dias de hoje. Tenho só mais uma palavra a dizer. Que Deus tenha compaixão de cada um de nós, já que nós não somos capazes de ter compaixão uns para com os outros. E a minha reflexão fica mesmo por aqui hoje. Vou agora passar à oração. Deus dos deuses, Deus dos pretos, dos brancos, dos amarelos, dos bons e dos maus, escutai a oração da humanidade que a humanidade dirige a vós. Deus de todos os deuses, Deus das fantasias, Deus das imaginações, Deus
das criações do próprio homem, olhai para esta humanidade. Acalmai esta humanidade, acalmai cada um de nós, ó grande subjetivo, ó grande Pai e grande Mãe, escuta-nos, escuta a oração de todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, escuta a verdadeira preocupação do interior de cada indivíduo que neste momento habita este planeta Terra. Escuta-nos de tal forma que nós possamos sentir todas as vibrações que nos possam, de alguma forma, confortar e ter a inteligência e a capacidade necessária para podermos intervir por outros canais, para podermos acalmar também estes conflitos e estes desentendimentos verdadeiros que existem neste planeta Terra e que estão a afetar-nos de alguma forma, impedindo a nossa progressão espiritual e a nossa progressão material. Estando na Terra, nós precisamos de viver, precisamos de se alimentar, de vestir, de calçar. Precisamos às vezes de cuidados médicos porque não sabemos tratar do nosso corpo. Precisamos muitas vezes da atenção de outros irmãos que de alguma forma têm uma capacidade mais apurada do que a nossa própria capacidade. Nós necessitamos até do nosso interior, do nosso eu mais profundo, para conseguirmos mesmo um certo equilíbrio e uma certa paz. Ó Deus sem fim, ó Deus com princípio, ó Deus de todos os lugares, de todos os povos, de todas as nações, de todos os mundos, ó Deus dos deuses, ó Deus dos livros, ó Deus das criações dos homens, escutai a prece que a humanidade neste momento envia, as preocupações de cada homem, de cada mulher e de cada criança. Ó subjetivo amoroso, subjetivo força energética real, que nem fostes criado por ninguém nem descriado, que age como subjetivo para não haver muitas explicações e para não haver muitas interrogações. Envolve cada homem, cada mulher e cada criança. Isso é um canal para o amor mais puro de todos os amores, para a energia mais forte de todas as energias e para o entendimento, a compaixão suprema dos seres supremos. Amigos espirituais, que nos acompanhais em todos os momentos, que não nos julgais, não nos condenais, não sois em nada como nós, porque já passastes por aquilo que nós passamos. Só que agora não estás cá fisicamente, mas estás de outra forma, energeticamente. Nós, às vezes, nos afastamos um pouco, mas é verdade que hoje estamos todos tão juntos e tão próximos, porque cada um de nós, na sua forma, se sente carente, se sente um pouco mais desequilibrado, um pouco mais sensível, um pouco mais triste, um pouco mais desmotivado. Olhar por toda a humanidade, por essas crianças perdidas e vendidas, por esses homens amarrados, por essas mulheres golpeadas, por todos aqueles que estão muito doentes, quer a nível da sua essência, quer a nível do seu corpo físico, que todos eles sejam envolvidos por essa energia enorme do amor mais puro de todos os amores. Que sejam envolvidos por
todos os deuses e deusas, por todos os conceitos, mas que tudo os ponha melhor do que o que estão. Que a sua própria afinidade vá de encontro com a vossa própria afinidade e deixe de ir de encontro com a afinidade daquilo que nos traz dor, sofrimento, que não nos traz aqueles momentos que nós precisamos ter de alegria, de felicidade, de paz, de saúde e de equilíbrio. Neste marasmo que é o mundo, onde tudo é possível acontecer, auxilia o próprio mundo. Todos acabamos por ficar cansados e acabamos por cair, estendidos sem forças, no meio da estrada da vida. Por compaixão, por amor e, sobretudo, pela existência comum, auxiliamos. Neste momento, nesta hora, neste instante e em todos os momentos, que são os momentos da vida do próprio homem. E vós outros, anjos guardiões, que a vossa dedicação e a vossa compaixão e o vosso amor sejam sempre sentidos na nossa casa, em nós próprios, no nosso país e na vida de todos os homens, todas as mulheres e de todas as crianças. Nós não temos dúvidas nenhumas que essa força maior que é o amor acaba sempre por triunfar e que o amor és tu e tu e tu. E o amor também somos nós. Bem-haja à espiritualidade superior. E com todo o respeito e admiração, dou por terminada a jornada de oração de hoje. Na esperança que cada um de vós seja visitado pelo seu próprio anjo da guarda, pelo seu espírito protetor e pelo seu mentor espiritual. Na esperança de que cada um de vós seja levado aos campos espirituais onde possais conviver com a espiritualidade superior e com aqueles que muitas vezes vós tendes saudades, nem que seja com as próprias gravações que são deixadas, com as próprias coisas que são deixadas quando as pessoas partem para outra vida, para uma nova vida e uma nova existência. Desejo a todos um bom fim de semana. Voltarei no domingo para mais uma jornada de oração. Amor e gratidão para todos. Sinceramente, recebei o meu abraço fraterno e a esperança do vosso amor em vós próprios. Bem-haja também a todos e que a cada um seja concedido o que lhe for devido. E que a cada um seja concedido o que lhe for devido e que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Amor e gratidão. Até domingo.